Bom, estou de volta. Exercício número 23 do nosso capítulo 3 diz o seguinte: seja f uma função real definida pela lei f de x igual a ax menos 3. Se menos 2 é a raiz da função, qual o valor da f de 3? Então, vamos embora aqui. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma função, que é uma f de x, e ela é igual a ax menos 3. E ele vai afirmar ainda para mim que menos 2 é a raiz dessa função. Ou seja, significa dizer o quê? Que a f de menos 2 é igual a zero. Porque a gente viu lá, né? Vamos desenhar aqui o nosso gráfico, nosso plano cartesiano, perdão, novamente aqui. Então, ou seja, nós temos a nossa função afim, ela é definida dessa maneira, né? Ax mais b, e em algum momento ela toca no eixo das nossas abscissas, né? O eixo nosso x. E nesse momento que ela toca, você nota que o nosso y ele é igual a zero. E é claro que o nosso y é apenas uma denotação, que é a mesma coisa que eu escrevi a f de x. Bom, isso posto, vou apagar aqui esses comentários. Significa ainda dizer o seguinte, olha só, se eu substituir o x por menos 2, ou seja, vou pegar minha f de menos 2, e aonde tem x eu vou substituir por menos 2. Então, ou seja, menos 2a menos 3 é igual a zero. Aqui, ó. Isso daqui que eu usei, acabei de usar, se chama uma propriedade chamada transitividade. Bom, o que significa essa propriedade de transitividade, Renan? Significa, olha, se A é igual a B e B é igual a C, repare a ponte que eu faço, A é igual a C. Então, ou seja, o que eu acabei de dizer? Se a f de menos 2 é igual a isso, mas a f de 2 é igual a zero, então zero é igual a isso. Tudo bem? Resumidamente falando. Então, ou seja, vou descartar esse lado aqui da minha igualdade, tá bom? Vou pedir para você fingir que ele não existe. Então, vou ficar aqui ó, com menos 2a menos 3 é igual a zero. Então, vou ficar com menos 2a é igual a 3. Então, a é igual a menos 3 dividido por 2, tá bom? Então, tá aqui o valor de a. Só que ele quer saber quanto que é a f de 3. Então, ou seja, a minha f de 3 nada mais é do que a mesma função, né, que é a f de x. Então, vou fazer melhor. Vou escrever a minha f de x corretamente. Então, ou seja, a minha f de x seria o valor verdadeiro de a, que é menos 3 sobre 2 x menos 3, e ele pergunta quanto que é a f de 3. Então, ou seja, aonde tem x eu substituí por 3, significa então dizer que menos 3 dividido por 2 vezes 3, substitui o x também por 3, menos 3. Significa então que eu vou ficar aqui no alto, né? Menos 3 vezes 3 dividido por 2, menos 3. Isso aqui significa que é menos 9 dividido por 2, menos 3. Propriedade de frações, eu só posso somar as frações que têm o mesmo denominador. E de uma maneira bem mais rápida do que eu fazer, como o meu número 3 ele é denominador 1, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar e dividir por 2 ao mesmo tempo. Então, olha vocês, mas aqui a parte. Quando eu tenho o número 3, na verdade, eu tenho ele dessa maneira aqui, ó, 3 dividido por 1. Se eu multiplicar por 2 em cima e também multiplicar por 2 embaixo, repare que eu mantenho igualdade, ou seja, 3 vezes 2, 6, 6 dividido por 2, que foi o que eu também acabei de falar. Eu poderia pegar o 3, multiplicar por 2 e também dividir por 2 ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu estou multiplicando por baixo. Então, ou seja, eu teria 3 vezes 2, 6. O dividido por 2 é a mesma coisa, tá bom? Apenas linhas de modo que você pode pensar em resolver mais rápido. Mas, de qualquer jeito, eu tenho aqui menos 6 sobre 2. Então, menos 9 menos 6 é a mesma coisa que somar 15. Mantém o sinal negativo dividido por 2. Então, a nossa f de 3 vale 15, menos 15 sobre 2 ou menos 15,5, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço.